Bom, e falando ainda sobre a operação da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro, a gente continua em Brasília. Agora eu chamo a repórter Marília Sena. Marília, boa noite para você. Afinal, Carlos Bolsonaro vai ou não vai prestar depoimento à Polícia Federal? Bem-vinda. Oi, Tiago. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Sim, de acordo com o assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, Carlos Bolsonaro vai prestar depoimento nesta terça-feira, mas, segundo ele, o depoimento está marcado desde a última semana e não tem relação com as atividades da Polícia Federal desta segunda-feira. Segundo Van Garten, trata-se de uma postagem, dentre outras, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu ameaças, ataques de decapitação e fotografias de pessoas jogando futebol com a cabeça do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, portanto, segundo o Fábio Van Garten, esse depoimento de Carlos Bolsonaro não tem relação com a operação de busca e apreensão da Polícia Federal de hoje. Lembrando, Tiago, que hoje foram colhidos pela Polícia Federal no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, notebooks, computadores, desktops e documentos. Carlos Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, é suspeito de ser um destinatário do monitoramento ilegal feito pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante a gestão do atual deputado Ramagem, que foi diretor da ABIN durante a gestão de Jair Bolsonaro na presidência da República. Claro que o Congresso Nacional está em recesso, não é, Marília? Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer a lista de parlamentares monitorados pela ABIN, é isso? É isso, Berrache. O senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, consequentemente também é presidente do Congresso Nacional, afirma hoje que vai pedir essa lista para o Supremo Tribunal Federal. Em nota, logo no início desta manhã, ele que está acompanhando essas operações, ele disse o seguinte: encaminharei ao Supremo Tribunal Federal ofício solicitando os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, dada a gravidade que um fato dessa natureza representa. E por falar em parlamentar, o Berrache, hoje o senador Flávio Bolsonaro também tuitou. Ele disse o seguinte, que as operações de hoje, durante as operações de hoje na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis, a Polícia Federal se negou a esperar os advogados da família, que estavam com tempo ali de espera de 30 minutos, tempo de chegada de 30 minutos. A Polícia Federal se negou, então levou o computador, o laptop e o tablet de um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Técio, e ele considerou os atos de hoje ilegais e imorais. A defesa de Carlos Bolsonaro também se pronunciou no final da tarde desta segunda-feira e disse o seguinte, abre aspas, que as ações de hoje foram mais uma desastrosa e indevida e que os advogados de Carlos Bolsonaro também esclareceram que nenhum computador da Agência Brasileira de Inteligência foi encontrado pela Polícia Federal e levados por eles. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrevista hoje durante a tarde com exclusividade à Jovem Pan News. Vamos ouvir o que ele disse. A busca e apreensão em cima do Carlos, mas vou na minha casa para fazer uma busca e apreensão para apanhar material de visitas, pessoas conhecidas minhas, algumas autoridades até. Bem, chegando aqui, conversando com o delegado que estava aqui, ele sempre fazia contato com alguém, não sei quem era, resolveram não levar o material nosso, até porque levaria o telefone de um senador da República, Flávio Bolsonaro. E no mandado de busca e apreensão não tinha o nome do Flávio ali, não tinha ninguém mais. Tá? Eles estariam comprando mais uma encrenca com o parlamento brasileiro. Olha, as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, na declaração durante o dia aqui, a Jovem Pan. Bom, chamando a Dora Kramer, nosso comentarista também, o Cristiano Vilela. Bom, Dora, politicamente, essa operação gerou um debate muito grande durante todo o dia, muita repercussão nas redes sociais também. Politicamente, para o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que pode representar, o que significa?
Olha, ainda não está claro, mas coisa boa não representa, porque a gente viu nas ações mais recentes contra o Carlos Jordi, deputado Carlos Jordi, do PL, e contra o deputado Alexandre Ramagem, houve uma grita geral, né? Do Valdemar Costa Neto, que é presidente do partido, houve manifestação dos parlamentares e, neste caso, hoje, não houve manifestação. Você vê que tanto o governo quanto a oposição, de modo, digamos assim, oficial e explícito, a atitude é de cautela. A única coisa que houve foi um erro brutal do governo, Secretaria de Comunicação, tirando onda, entendeu? Fazendo um meme, uma graça lá com o negócio, tirando onda com a situação do Carlos Bolsonaro. Ora, logo o governo do PT, que é cheio de gente que já teve na mesma situação com Polícia Federal em casa, isso é uma coisa completamente fora do esquadro. Então, eu acho que a gente tem que aguardar, viu, Tiago, nessa questão política, porque me chamou a atenção, sabe? Não vou dizer silêncio total, porque também não foi assim, mas sabe aquela coisa que não combina com o que aconteceu recentemente com o Jordi e com o Ramagem? Ficou todo mundo muito quieto demais. Pois é, Vilela, a Dora fala sobre essa grita, né, das operações da semana passada, ao contrário desta operação agora. E juridicamente, que análise a gente pode fazer sobre isso? Olha, esse fato trazido pela Dora, essa característica dessa operação, ela nos faz eventualmente pensar que pode ser que tenha mais coisa por aí. Até porque, no caso de Jordi e hoje também no caso de Carlos Bolsonaro, analisando as decisões, eu vejo decisões muito simplistas. O único elemento de prova que teve na decisão de hoje foi uma troca de mensagens entre uma assessora de Carlos Bolsonaro e Ramagem, onde existe uma informação, uma menção sobre uma delegada. Não há nada evidenciado que justificasse essa medida. No caso de Jordi, também tivemos uma situação bastante semelhante. Uma fala do vereador chamando de meu líder, meu comandante, esse tipo de fala que na política é muito comum. Então, nos dá a impressão de duas uma. Ou foram tomadas medidas sem um fundamento denso que justificasse isso, ou então tem mais coisa guardada no armário que está prestes a acabar sendo revelada nos próximos dias.